Vamos aos destaques de hoje. Começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Acidentes deixam 2 mortos em BH. Atlético empata no Mineirão e Cruzeiro perde em Porto Alegre. Belo Horizonte tem previsão de céu nublado a parcialmente nublado, mínima de 14,6 graus e a máxima prevista de 27 graus. A umidade relativa do ar está em 60%. E segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, hoje na capital foi o dia mais frio de 2025, com os termômetros registrando na estação do Cercadinho, no bairro Buritis, a temperatura de 14,6 graus. E quem conversa com a gente sobre a mudança da temperatura e a chegada de uma frente fria é o meteorologista Rui Brandos Reis, do Clima Tempo. Vamos acompanhar? A primeira massa de ar polar do ano chegou a Minas Gerais. Ela veio acompanhada da frente fria que passou no último sábado. Nós podemos observar na imagem satélite que a frente fria já se encontra em dissipação entre as regiões leste e nordeste de Minas, com o norte do Espírito Santo. Mas na retaguarda do sistema frontal, os ventos provenientes do Oceano Atlântico estão trazendo muita nebulosidade. E durante a noite, devido à ausência de nebulosidade, que é típico da época do ano, há um declínio acentuado das temperaturas associado com a massa de ar polar. Podemos ter a madrugada de terça-feira mais fria do ano aqui em Minas Gerais. A temperatura mínima deverá ficar entre 13 e 14 graus e à tarde a máxima em torno de 27 graus. Temperaturas em elevação a partir de quarta-feira, mas com declínio novamente no final de semana, devido à chegada de uma nova frente fria vinda do sul do Brasil. Copasa interdita parte da Avenida Alberto Sintra. Quem conta pra gente é a repórter Erlaine Grace. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Nikele, e a todos que acompanham Rede Notícia. A movimentação por aqui mudou completamente. Com a rua Alberto Sintra interditada, comerciantes já sentem os impactos e motoristas já precisam desviar para passar. Nós conversamos com os comerciantes, os empresários Leonardo da Cunha e Vando Fontes, e eles contam que não é a primeira vez que esta obra acontece por aqui. Vamos ouvi-los. É uma rua que tem mais de 20 bares e restaurantes, entre outros comércios, que pela terceira vez está sendo prejudicado com uma obra que todos os anos, a cada 6 meses, tem um remendo a fazer. Segundo eles, é para ter realmente desobstruir, né, esse problema que está tendo na rua. Mas, por enquanto, as informações são poucas para a gente. Ficamos sem água, entramos em contato com a Copasa, que foi informado que o abastecimento estava fluindo, mas na verdade não estava. Fizemos filmagem, publicamos na rede, na Alberto Sintra. E aí hoje que eu tive uma resposta informando se tinha sido normalizado. Só que a gente foi pego de surpresa na sexta-feira à noite, quando a gente foi entrar no jornal Estado de Minas e estava escrito lá que teríamos essa obra a partir do dia 7. Só que não houve, por parte da Copasa, muito menos da Prefeitura, nenhum órgão público veio nos comunicar, nos informar, falar o que nos afetaria, e estamos assim, né, sem saber o que vai acontecer. Já houve um prejuízo no sábado. A moradora Ana Maria Miranda também falou dos impactos causados pela obra. A gente atrapalha demais, porque o trânsito na Alberto Sintra já é pesado. Quando chega a hora do rush, isso aqui fica insuportável de trânsito de carro. Eu moro nesse pedaço da rua que eu tenho que atravessar a Alberto Sintra para sair do bairro. É perigoso porque eu não tenho a visão de quem está vindo e eu demoro um tempão para atravessar, sabe? Então, assim, fica quase inviável. E mesmo porque a gente amanheceu hoje, por exemplo, com essa surpresa. Nada foi passado, nada foi avisado até para a gente poder se programar. A Copasa promete melhorias, mas até setembro o transtorno vai fazer parte da rotina aqui. Júnior, Nikele, é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Erlaine. O Rede Notícia procurou a Copasa e até o início da edição do nosso jornal não obtivemos nenhuma resposta. 2 acidentes com vítimas fatais marcaram as últimas horas em Belo Horizonte. Por volta das 11 da noite deste domingo, um motociclista de 36 anos perdeu a vida
após cair da moto que pilotava na Avenida Abílio Machado, altura do bairro Dom Bosco, região noroeste de BH. O SAMU constatou o óbito da vítima, que teve o corpo encaminhado ao IML da capital. O veículo foi entregue a parentes. Já por volta das 4 da manhã desta segunda, um carro bateu contra a mureta de proteção da Avenida Carlos Luz, no sentido Pampulha, altura do campus da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, no bairro São Luís. 3 homens estavam no carro. Um deles, de 25 anos, morreu no local. Ele estava no banco de trás e usava cinto de segurança. Os outros 2 homens, de 26 e 33 anos, ficaram feridos e foram levados para o Hospital João 23. O corpo do homem morto foi retirado do carro e levado ao IML da capital. Os bombeiros precisaram jogar serragem na pista por conta do vazamento do óleo do carro. Uma mulher de 37 anos foi presa por manter as filhas de 6 e 4 anos sozinhas no container que a família morava há 2 dias, cerca de 2 dias. Os militares foram até o local, no bairro Santa Edviges, em Contagem, após uma denúncia anônima. A suspeita apareceu no local após a chegada da polícia, aparentando estar embriagada. Ela negou ter abandonado as crianças. A mulher foi detida por abandono de incapaz. O Conselho Tutelar foi acionado e as crianças ficaram sob os cuidados do órgão de proteção. Um homem de 25 anos foi atacado por um cão da raça Rottweiler enquanto assaltava uma casa de um policial militar. O fato foi registrado no bairro Jonas Veiga, lá do leste de BH. O policial deu voz de prisão ao suspeito ao ver que ele estava furtando fios do relógio de energia. O suspeito tentou fugir, mas foi alcançado pelo cão. Ao ser atacado pelo cachorro, ele conseguiu se soltar e pegou uma faca, sendo baleado pelo policial em uma das pernas. O cão ainda perseguiu o homem por alguns metros até ele se entregar. E ele foi socorrido e levado ao Hospital João 23, onde segue internado sob escolta policial. O trecho da BR-101 em Palhoça, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, foi interditado depois que um caminhão carregado com etanol tombou e explodiu e incendiou veículos na tarde desse domingo. O tráfego foi liberado hoje de manhã, após mais de 15 horas de trabalho. As imagens são impressionantes. O local, conhecido como Morro dos Cavalos, foi interditado para o resgate das vítimas e limpeza da rodovia. No acidente, 5 pessoas ficaram feridas e 21 carros e 3 carretas foram atingidos pelo fogo, além do caminhão que provocou o incêndio. A Polícia Rodoviária Federal investiga as causas do acidente. E fiquem atentos nas notícias que vêm por aí, podem impactar no seu dia. Os usuários de linhas do MOV devem ficar atentos às alterações de itinerário por causa de obras no centro de BH. As informações com a repórter Letícia Bessa. 9 linhas do transporte coletivo de Belo Horizonte têm itinerário alterado no centro da cidade a partir desta segunda-feira, dia 7 de abril. O motivo, segundo a Prefeitura, é uma obra de pavimentação na pista do MOV, no trecho da Rua São Paulo com a Avenida Santos Dumont. As linhas afetadas são 5250, 50, 5201, 5401, 6031, 65, 66, 83, Parador e 5106. A previsão de término das obras é na segunda quinzena deste mês de abril. Repórter Letícia Bessa. Obrigado, Letícia. O metrô de Belo Horizonte altera intervalo entre as viagens nesta semana. O repórter Newton Lopes tem os detalhes. O metrô de Belo Horizonte vai aumentar, a partir de hoje, o intervalo entre as viagens para 23 minutos, entre 8 e 11 horas da noite. A mudança ocorre até a próxima sexta-feira, dia 11, nas estações Minas Shopping, São Gabriel e 1º de Maio. Os trens vão passar somente por um lado da plataforma e será necessário que os clientes verifiquem a direção do metrô antes de embarcar. Segundo a concessionária que administra o transporte, no período vão ser realizadas obras na via e na rede de alimentação elétrica dos trens. Vale destacar que não haverá baldeação durante a realização das atividades. As informações sobre as mudanças são divulgadas nas estações por comunicados digitais e pelo sistema de som das plataformas.
Equipes de atendimento e segurança também estarão no local para orientar os passageiros. As bilheterias e as estações do metrô funcionam de 5h15 da manhã às 11 da noite todos os dias. O intervalo entre as viagens é de 7,5 minutos nos horários de pico e de 15 minutos no restante do dia. A passagem do metrô custa R$ 5,50. Repórter Newton Lopes. Obrigada, Newton, pelas informações. O bairro Santa Maria, na região oeste de Belo Horizonte, está sem água hoje, devido a uma obra emergencial da Copasa. A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente amanhã, durante a madrugada. E atenção, hein? Vence hoje a escala para pagamento da terceira parcela do IPVA. Repórter Milene Alves tem as informações. A escala para pagamento da terceira parcela do IPVA deste ano começa a valer nesta segunda-feira, 7 de abril. Para quitar o imposto, os donos de veículo devem acessar o site da Secretaria de Estado da Fazenda, digitar o número de Renavan e gerar a guia de arrecadação, que pode ser paga em lotéricas, agências bancárias, pela internet ou por Pix. Quem deixou de pagar as parcelas anteriores pode regularizar a situação com pagamento de juros automaticamente calculados. Com as duas primeiras parcelas, o governo do estado arrecadou quase 8 bilhões de reais dos 12 bilhões previstos para o IPVA. Desse total, 3 bilhões de reais foram encaminhados aos 853 municípios mineiros. Repórter Milene Alves. Obrigada, Milene. No próximo bloco, Atlético empata no Mineirão, Cruzeiro perde para o Inter e começa hoje a campanha de vacinação contra a gripe, 12h15. O América começou na Série B com uma vitória diante do Botafogo de São Paulo por 1-0 na Arena Independência no sábado. O Coelho fez um bom jogo e o gol da vitória saiu perto do fim da partida com Barros, que marcou de cabeça. E o América só volta a jogar pela Série B no domingo contra o Remo no estádio Mangueirão. O Cruzeiro perdeu para o Internacional por 3-0 em Porto Alegre no domingo, pela segunda rodada do Brasileiro, com a arbitragem de Marcelo de Lima Henrique, por sinal muito contestada. A diretoria do Cruzeiro protestou ao fim do jogo com o dono da SAF, Pedro Lourenço, e publicou uma nota com o seguinte título, abre aspas, "Estamos cansados", fecha aspas. Quanto ao jogo, até os 20 minutos iniciais, o Inter foi ligeiramente melhor. E no lance muito polêmico, que o VAR não chamou o árbitro para ver a imagem, Marcelo de Lima optou pela expulsão do zagueiro Jonathan do Cruzeiro. Existe, inclusive, dúvida para alguns analistas de arbitragem se houve a falta e se ela ocorreu pode ter sido cometida pelo lateral Kaique, que derrubou Wesley do Colorado. A partir daí, o time celeste ficou desorganizado e se perdeu no duelo. Léo Jardim mexeu mal e não fez as devidas correções na equipe. Na primeira etapa, Alan Patrick, que foi o melhor em campo, fez o primeiro gol e Valência o segundo. Só no segundo tempo, Boré fechou o placar. O próximo compromisso do Cruzeiro é o Mushuc Runa, pela Sul-Americana, na quarta, no Mineirão. O Atlético recebeu o São Paulo e ficou no empate em 0-0 no domingo no Mineirão. O time vinha de derrota para o Grêmio na rodada inicial do Brasileiro e na primeira etapa do jogo viu o São Paulo ser melhor e funcionando muito bem defensivamente. Perto do fim do primeiro tempo, o técnico do São Paulo, Luiz Zubeldia, foi expulso. No intervalo, o Cuca mexeu bem na equipe e o Galo passou a mandar no jogo e criar boas jogadas. Aos 38 do segundo tempo, Caleri do São Paulo foi expulso e a expulsão teve auxílio do VAR. E a partir daí, o domínio foi todo atleticano, mas esbarrando no goleiro Rafael do São Paulo, que fez grandes defesas e foi o melhor em campo. Lianco do Atlético também foi expulso aos 54 da etapa final ao tomar o segundo cartão amarelo. O Atlético volta a campo na próxima quinta no Mineirão pela Sul-Americana, recebendo o Iquique do Chile. E tem estreia do Atlético de São João del Rei contra o Atlético Goianiense em Goiás, fechando a primeira rodada da Série B hoje às 7 da noite. E acompanhe mais sobre a rodada dos brasileiros,
os lances polêmicos e inclusive a presença do ex-jogador Euler, mais conhecido como o Filho do Vento. Tudo isso no Bola na Rede a partir de 13h na TV Horizonte. Começa hoje no Brasil a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta é imunizar 90% dos chamados grupos prioritários, que incluem crianças de 6 meses até 6 anos, idosos e gestantes. De acordo com o Ministério da Saúde, o imunizante distribuído na rede pública protege contra um total de 3 vírus do tipo influenza e garante uma redução do risco de casos graves e mortes provocados pela doença. E neste mesmo pique, Betim começa a vacinação contra a gripe nesta segunda. A repórter Milene Alves tem as informações. A partir de hoje, a população de Betim pode se vacinar contra a gripe. A campanha envolve as 41 unidades básicas de saúde da cidade e o Centro de Referência em Especialidades Divino Braga. A princípio, o imunizante será apenas para os grupos prioritários, que são crianças de 6 meses a 5 anos, crianças indígenas de 6 meses a 8 anos, trabalhadores da saúde, gestantes e mulheres com até 45 dias após o parto, professores dos ensinos básico e superior, idosos, profissionais das forças de segurança, trabalhadores dos correios, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores do transporte coletivo público e rodoviário, caminhoneiros, trabalhadores portuários, funcionários e população do sistema de privação de liberdade e adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas. Betim tem 11.900 doses para começar a imunização, que previne complicações da infecção, reduzindo o risco de internações e óbitos. A vacina contra a gripe é trivalente e atua contra 3 vírus, o H1N1, o H3N2 e o vírus influenza B. Como o vírus sofre mutações, o imunizante é atualizado anualmente, então mesmo quem recebeu a dose em 2024 deve se vacinar novamente este ano. A meta da campanha em Betim é imunizar pelo menos 90% do público prioritário e a novidade para a cidade em 2025 é que a vacina poderá ser aplicada ao longo de todo o ano, de acordo com o volume de doses recebidas. A baixa cobertura vacinal entre gestantes e idosos tem preocupado a Secretaria Municipal de Saúde, que reforça a importância da imunização contra a gripe. Repórter Milene Alves. Obrigada, Milene. O governo de Minas inicia hoje Dia Nacional dedicado ao combate ao bullying e à violência nas escolas. É mais uma etapa do projeto Conviver, que busca qualificar professores e servidores para a prevenção de atos de violência no ambiente escolar, promovendo uma cultura de paz baseada no respeito, diálogo e direitos humanos. Até a próxima sexta-feira, dia 11, vice-diretores e servidores de 44 escolas estaduais da região metropolitana de BH vão participar do treinamento de forma presencial. O Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola é comemorado no dia 7 de abril para marcar a tragédia de Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011, quando um ex-aluno matou 12 crianças. E na segunda parte do Rede Notícia, fique para você ficar bem por dentro do tema. Vamos ter um convidado especial conversando com a gente. O governo federal reconheceu situação de emergência em Petrópolis, na região serrana do Rio e Angra dos Reis, no sul do estado, devido às chuvas fortes que atingiram o Rio de Janeiro no último fim de semana. Com isso, os 2 municípios podem solicitar recursos federais para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros. O Corpo de Bombeiros resgatou pelo menos 80 vítimas das chuvas no Rio. Nenhuma delas estava em situação de saúde grave e não foram registradas mortes até o momento. Agora atenção para esse caso inusitado que aconteceu no Rio Grande do Sul. Um voo da Azul que sairia de Santa Maria com destino a Campinas, em São Paulo, atrasou 2 horas depois que um passageiro tentou abrir, ainda em solo, uma das janelas de emergência da aeronave. A companhia informou que o passageiro foi classificado como indisciplinado e, junto com um acompanhante, foi retirado do avião e levado às autoridades. Por segurança, todos os outros passageiros
também desembarcaram e só depois foram reembarcados. A Azul lamentou os transtornos e reforçou que a segurança dos voos é prioridade. O Ministério da Educação paga hoje o pé de meia aos estudantes que nasceram em novembro e dezembro. O valor de R$ 200 corresponde à primeira parcela do programa na edição de 2025. O benefício é depositado direto na conta bancária em nome do estudante. O pé de meia incentiva alunos de baixa renda da rede pública a permanecerem na escola e a concluírem o ensino médio. Outras informações relativas ao dia de pagamento do benefício podem ser consultadas também no aplicativo Caixa Tem. Cerca de 10 mil indígenas de todas as regiões do país estão reunidos em Brasília em defesa da demarcação de territórios na 21ª edição do acampamento Terra Livre. Entre as prioridades do movimento neste ano está a luta contra o marco temporal, lei aprovada pelo Congresso que determina que apenas os povos indígenas que estavam nos territórios na promulgação da Constituição em outubro de 1988 têm direito à demarcação da terra. O caso está no Supremo Tribunal Federal e o relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, abriu uma mesa de conciliação para tratar do tema, solução que vem sendo rejeitada pelo movimento indígena. O presidente Lula visitou hoje de manhã a cidade de Montes Claros, no norte de Minas, para participar de um evento na fábrica da nova Nordisk, do setor farmacêutico. A empresa é responsável pela produção de insulina e pretende ampliar as instalações no estado. Lula anunciou novos investimentos na unidade da empresa. Além da insulina, a fábrica também produz o Ozempic, medicamento que tem ganhado destaque internacional por auxiliar no tratamento da obesidade. As bolsas de valores da Ásia e da Europa registraram queda agora de manhã devido ao tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impõe uma tarifa adicional de no mínimo 10% sobre as importações de todos os parceiros comerciais do país norte-americano. Na semana passada, as principais bolsas de valores do mundo caíram até 10%. Com o mercado reagindo mal às medidas de Trump, no último sábado, dia 5, milhares de manifestantes saíram às ruas de Washington e outras cidades dos Estados Unidos contra políticas de Donald Trump, promovendo os maiores protestos contra o presidente republicano desde o retorno dele à Casa Branca em janeiro deste ano. O governo de Minas inaugura sala com retratos das primeiras damas de Minas. Repórter Giovanni Rodrigues tem os detalhes. O governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Serviço Social Autônomo Servas, realizou hoje a inauguração da sala de retratos das primeiras damas de Minas Gerais, no Palácio da Liberdade. Esteve presentes dezenas de mulheres, presidentes do Serva, Cristiana Renault, as 5 ex-primeiras damas e diretoras do Servas, o secretário de Estado Leônidas Oliveira, a secretária de Estado adjunta de Cultura e Turismo, Josiane de Souza, autoridades e representantes da Polícia Civil, Polícia Militar e representantes da CEMIG. Segundo a presidente do Servas, Cristiana Renault, este espaço nasce para resgatar este grande legado das mulheres. Ainda de acordo com a presidente, cada pessoa pode ajudar a compor essa sala de retratos, enviando fotos das ex-primeiras damas no e-mail memoria@servas.org.br. Repórter Giovanni Rodrigues. Obrigado, Giovanni. O Papa Francisco fez sua primeira aparição pública nesse domingo, depois de ter recebido alta hospitalar há 2 semanas. O Papa emocionou o mundo ao lembrar que, abre aspas, na doença, Deus não nos deixa sozinhos, fecha aspas. Mesmo em repouso, acompanhando a missa do Jubileu dos Enfermos, Francisco enviou uma mensagem de consolo. Cristo conhece o sofrimento humano e nos acolhe com ternura. Onde nossas forças falham, Deus se faz presente, disse o Papa, que também nos convidou a sermos anjos uns para os outros, levando presença, cuidado e amor. Bela mensagem. Termina a primeira parte do Rede Notícia.
E agora você fica com a segunda parte do Rede Notícia. Acompanhe as nossas redes sociais no @TV Horizonte Oficial e no @Rádio América Oficial no Instagram. Até amanhã. Até amanhã. Meio-dia e 34, boa tarde para você. Este é o Rede Notícia Entrevista, momento de pensar e debater os assuntos do dia a dia de uma forma séria, mas ao mesmo tempo descontraída. Quero saudar a você que nos acompanha pelas emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica, a TV Horizonte, Rádio América, FM 107,1 e Rádio Cultura AM 830. Juliana Lima, boa tarde. Boa tarde, João. No Rede Notícia Entrevista de hoje, nesse dia que celebramos o Dia Nacional de Combate ao Bullying, estamos recebendo. Daqui a pouco a gente vai conversar com uma psicóloga, psicomotricista, é um nome diferente, João? Diferente. Suzana Veloso, para a gente falar sobre esse assunto. Ô, João, me conta aqui, você sofreu bullying? Bastante, você. É mesmo? Bastante. Chamar você de quê? Ah! Você não vai revelar, não, João? Eu acho que eu vou deixar lá pro Instagram, depois eu falo lá. Ô, João, mas bullying na nossa época, eu tenho uma sensação assim, não tinha tanta relevância, né, importância, assim, né? Os pais não entravam muito no meio, a gente resolvia entre os amigos, a gente, né? Às vezes na mão dava mesmo, uns catiripapos lá, né? Não era assim? E ficava todo mundo amigo no final, né? Eu sofri bullying demais. O povo me chamava de Olivia Palito, porque eu era muito magrinha e outras cocitas mais, sabe? É. Mas a gente resolvia, era meio entre a gente. A mãe entrava só que quando já começava a aparecer no corpo. Justamente quando ia para agressão, né? E é isso mesmo, Juliane. Pra gente tentar desmistificar um pouco esse assunto e ver como que a sociedade está lidando com o bullying, eu quero chamar nesse momento para nossa conversa a Suzana Veloso Cabral, psicóloga e psicomotricista, um termo que eu nem conhecia, estou conhecendo agora. Ô, Suzana, você me escuta? Boa tarde, bem-vinda. Bom dia, estou escutando bem. E é interessante você falar que nem conhecia esse termo psicomotricista. É uma profissão que foi recentemente reconhecida no Brasil, em 2019. Muito bem, que alegria recebê-la aqui. Para começar, doutora, eu queria que a senhora nos explicasse, principalmente para quem está nos escutando pela Rádio América, pela TV Horizonte, que não conhece esse termo. Às vezes ouve ele muito nas mídias sociais, na televisão, no rádio, mas não sabe do que se trata. O que é o bullying, que é esse termo que agora está na boca do povo? Bullying vem do inglês, que é brigão. E, na verdade, o que se trata? Se trata de uma violência que é exercida por um agressor sobre alguma criança que tem, de certa maneira, algo a ser criticado. Ela se isola, tem dificuldade de se adaptar, de se integrar no grupo. Então, o agressor atinge a vítima e, além disso, existem os espectadores que ficam vendo o que está ocorrendo, né? E realmente assim, não defendem, não se manifestam e são, de certa maneira, concordam, eles, de certa maneira, concordam com a agressividade, ou porque têm medo de poderem sofrer também o bullying, ou porque dão vazão à própria agressividade através do agressor. E isso está realmente na mídia, e não só na mídia, como também na Netflix. Acabou de ser lançada uma série inglesa incrível que se chama Adolescência. Quem tiver acesso, assista, que vão gostar. E vai descrever de um modo muito profundo e muito claro o que é o bullying. Ô, doutora, a gente, quando pensa em bullying, a gente pensa muito em crianças e adolescentes, mas pode acontecer esse bullying também na vida adulta? Por exemplo, esses namorados que brigam e que aí o namorado, com raiva da antiga namorada, joga na internet, na mídia, fotos nuas, por exemplo, isso é um bullying. O caso é que a nossa sociedade está extremamente violenta. Basta ver as guerras que estão acontecendo e cada indivíduo
tem que lidar com essa violência de algum modo. E alguns que tiveram problemas pessoais, o agressor também tem problemas pessoais, e ele precisa agredir porque algo não vai bem com ele. Então, realmente, ocorre o bullying tanto na escola, que é o mais comum, e que todo mundo fala e comenta, está nos meios midiáticos, né? Como também o adulto. Nós estamos conversando com a psicóloga Suzana Veloso. Doutora, essa prática constante do bullying, ela pode ser justificada por outros traumas? Por exemplo, quando uma criança e um adolescente que pratica muito bullying pode estar passando por algum problema em casa e a partir daí, por associação, ele começa a praticar o bullying com outras pessoas semelhantes a ele, pode haver esse quesito? Olha, geralmente o que acontece? A criança que faz o bullying, o agressor, ele tem dificuldades pessoais. Muitas vezes é uma criança que foi abusada em casa, muitas vezes é uma criança negligenciada, né? Então, assim, realmente, todos os personagens do bullying, o agressor, a vítima e o espectador, têm dificuldades pessoais. E não é uma coisa só daquele momento. É algo da própria evolução, da constituição do sujeito, que tem marcas. E essas marcas se expressam por sintomas. E um dos sintomas pode ser o bullying. Ô, doutora, como é que os pais devem conversar com os filhos sobre esse assunto, para entenderem se eles estão sofrendo sobre isso? Porque a gente sabe que hoje, nessa vida contemporânea, né, que as crianças, os adolescentes estão muito para dentro do quarto, muitas vezes não tem aquela interatividade como deveria com os pais, com os familiares. A senhora acha que é um assunto que os pais realmente devem tocar, devem provocar? Sim, eu acredito que sim. Tudo do mundo moderno, atualmente, tem que ser muito dialogado. E, realmente, no caso do bullying, dar castigo, punição, é absolutamente contraproducente. O que vai poder ajudar as crianças que estão envolvidas nesse processo de bullying é o diálogo e a conscientização. E o mesmo também é necessário nas escolas. Doutora, um assunto que às vezes a gente aborda nas conversas com os psicólogos, psiquiatras que vêm aqui, quando a gente fala de bullying, é a relação do bullying com o TDAH. Uma pessoa que tem TDAH e é vítima de bullying, ela sofre mais por conta dessa condição de ser TDAH? Olha, TDAH, o que é? É uma criança que tem toda uma hiperatividade, toda uma dificuldade de concentração, e que pode ser aquela criança que eu brinco que é formiga de capeta, de tão agitada que é, né? Mas eu não acho que seja só ela que vai ter o papel de vítima de bullying, não. Muitas vezes, a criança inibida, a criança hipoativa, aquela criança tímida, ou que tem algum defeito físico. Eu vi que a repórter falou que ela era Olívia Palito, né? Eu, por exemplo, também era a gorducha da sala. Então, se tem algo assim que pode ser criticado, vai ocorrer. Então, não é uma coisa específica da criança com TDAH de poder ser vítima do bullying, não. E algumas crianças com TDAH são, ao contrário, muito agressivas, podem ser até agressoras. Muito bem, doutora, nós já precisamos encerrar com a senhora, desde já agradecendo a sua presença, o seu carinho para conosco, mas, por fim, queria que a senhora respondesse rapidamente, como a gente separa o bullying de outros crimes, como o racismo e o assédio? Tem como separar? Pois é, o bullying ainda não está na categoria de crime, né? Ele é algo que está sendo muito veiculado, a não ser quando o bullying se transforma
em crime. Nessa série Adolescência, por exemplo, o menino que era vítima de bullying vai e mata a agressora. Então, aí há uma criminalização, né? Então, assim, o bullying, por enquanto, é um fenômeno que é da nossa sociedade atual, mas que ainda não está categorizado como crime com leis que façam, por exemplo, que seja levado a um júri, né? Olha, eu queria agradecer muito aqui à psicóloga Suzana Veloso Cabral por essa entrevista. Obrigada, doutora Suzana. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre o Dia do Jornalista aqui no Rede Entrevista. Voltamos já. Esse é o Rede Notícia, ao 12h48, para você que nos escuta pela Rádio Cultura, pela Rádio América e pela TV Horizonte. Hoje é dia do profissional que curte, que compartilha, que escreve, que redige, que apura, que apresenta e que chega todos os dias na sua casa, através das ondas do rádio, da TV, com o auxílio de inúmeros profissionais, fazendo chegar até o seu lar, ou então no seu carro, no local onde você estiver, a notícia de qualidade. Hoje é o dia do profissional da comunicação, o Dia Nacional do Jornalista. Parabéns, Juliana. Opa, parabéns, João. Parabéns para todo mundo, né, que acompanha aqui também o Rede Notícias, que produz esse jornal, né, gente, que produz todas os nossos produtos, né, da Rede Catedral de Comunicação Católica. Um dia muito importante, a gente tem que falar sobre o Dia do Jornalista. Justamente, uma profissão que às vezes não é tão valorizada como deveria, principalmente pelas pessoas que acompanham, né? Às vezes é uma profissão que é muito mal vista, principalmente por conta do viés político, ideológico de alguns, mas é uma profissão que cada vez mais é necessária para o debate consciente, fiel da notícia e dos acontecimentos que marcam a história das nossas vidas, do nosso país. E é sobre isso, sobre o jornalismo e sobre a comunicação no Brasil, que nós vamos conversar agora com a professora Ana Maria Oliveira, que é ex-professora de jornalismo da PUC Minas. Professora, boa tarde, bem-vinda e feliz Dia do Jornalista para a senhora. Muito obrigada e parabéns a vocês também. E quero deixar um alô também para o público que nos acompanha. Ô, professora, para a gente poder começar, né? Muito se fala sobre a questão do jornalismo atual, principalmente com esse mundo que ficou muito interativo, que o jornalista hoje não é o único responsável por transmitir a informação. A gente tem as redes sociais, a gente tem os youtubers, a gente tem muita gente falando que é jornalista ou que também faz parte dessa transmissão. Professora, eu queria que a senhora fizesse essa diferença. Qual que é a importância hoje do jornalista ainda nesse mundo contemporâneo? Olha, é importante a gente destacar que muita gente faz entrevista, tem programa no YouTube, nas redes sociais, aparece no Instagram. Agora, qual é o papel do jornalista diferente dos influencers e de todo mundo? É a questão da apuração da informação. Nós, jornalistas, e eu sempre fui uma defensora dos cursos de jornalismo, porque nós temos que aprender como apurar as informações, como colocar numa matéria, seja de TV, do que for, os dois lados, ou 3 ou 4, se houver do acontecimento. Então, eu acho que existe um mito de que qualquer pessoa pode ser jornalista. Eu não concordo com isso. Tendo dado aula muito tempo na PUC Minas, eu verifiquei o seguinte: o aluno começa no curso, depois ele termina saindo como uma outra pessoa, porque ele teve noções de sociologia, filosofia, ética, além da parte técnica para a gente também trabalhar nos meios de comunicação ou nas assessorias de imprensa. Professora, fazendo um panorama do jornalismo, da comunicação no Brasil nos últimos 20 anos, o que mudou de lá para cá, além da revolução digital, que a gente sabe hoje que nós estamos vivendo um momento de cross-mídia, né, onde as mídias estão integradas, rádio, TV, internet. É o nosso caso. Rede Notícia, por exemplo, está ao vivo agora pela Rádio América, pela Rádio Cultura, pela TV Horizonte, pela internet, nas nossas contas no YouTube. Então, a gente está em várias plataformas ao mesmo tempo. O jornalismo, ele está mais amplo, está mais acessível. Como é que é a avaliação que a senhora faz aí do jornalismo brasileiro nos últimos 20 anos?
Eu acho que ele evoluiu muito em termos de tecnologia. A globalização, ela veio contribuir com isso. Ela tem aspectos complicados também, mas ela, do ponto de vista da tecnologia, hoje, em qualquer país, praticamente, os jornalistas têm acesso a diversas tecnologias. Por exemplo, a cobertura de guerra, desde a invasão do Afeganistão, nos anos 90, ela contou com o uso do celular. Então, a instantaneidade ganha com a tecnologia. Agora, me preocupa uma questão. Às vezes, os jornalistas querem, principalmente os meios de comunicação, eles querem uma informação tão rápida que a apuração fica incompleta. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa questão da instantaneidade. E uma outra coisa que também me ocupa é se o jornalista ele produz uma matéria, uma reportagem para vários meios de comunicação, ele deveria também ser remunerado um pouco melhor nesse sentido. Porque muitas vezes a reportagem é utilizada em vários meios de comunicação e o repórter não ganha por isso mesmo. Ô, professora, a gente teve uma questão muito importante também na vida do jornalista, nisso tudo que a gente falou aqui, né, sobre outras profissionais ou não profissionais fazerem essa transmissão de informação, que foi a queda, né, do diploma pelo Supremo Tribunal Federal. Não validar mais, né, a obrigatoriedade do diploma para o jornalista exercer a profissão. A senhora também considera que isso foi um marco importante que a gente teve nos últimos anos? Eu acho que um marco negativo até. Nós, na PUC, nós sempre defendemos a exigência do diploma de jornalista. E as instituições públicas em Belo Horizonte, elas todas têm exigido o diploma. O diploma não é nada prejudicial, pelo contrário, o curso de jornalismo ele forma uma pessoa, né? Então, eu acho que aquela decisão do Supremo Tribunal Federal de desconsiderar a exigência do diploma foi uma decisão ruim, inclusive para a sociedade. A sociedade ela precisa ter profissionais de jornalismo bem formados nos vários sentidos. Existe hoje um pré-projeto, um projeto de lei liderado pela FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas, prevendo que seja restituída a exigência do diploma. Nós estamos conversando com a jornalista, professora de jornalismo, Ana Maria Oliveira, sobre o dia dedicado aos jornalistas. Professora, a gente está quase encerrando já, nosso tempo está quase estourando, mas eu queria que a senhora, como estudiosa da comunicação no Brasil, falasse conosco agora, de acordo com o que a senhora entende pela comunicação no Brasil atualmente, o que a gente pode esperar para os próximos anos? É o fim, de fato, do jornal impresso? É o futuro do rádio e também da televisão, como a gente conhece, a televisão aberta, né, os canais abertos? O que a gente pode pensar aí do futuro da comunicação no Brasil, como ela está hoje? Eu acho que, do mesmo jeito que a televisão, quando ela surgiu, ela não extinguiu o rádio, eu creio que todos os veículos impressos, audiovisuais, eles vão se superar, né? Eu não creio, eu fui editora do Jornal Laboratório da PUC, o Marco, eu não creio que o impresso, realmente o acesso a ele diminuiu bastante, mas eu acho que ele vai existir através de revistas. Por exemplo, as revistas em bancas, eu acompanho, elas são bastante vendidas. Eu acho que está havendo uma prevalência dos meios audiovisuais, mas eu não acho que o rádio, com o podcast, o rádio se reinventou, com a frequência FM, mesma coisa. Então, eu torço para que todos os meios de comunicação tenham força, porque a sociedade ela precisa de muita informação. O regime, o sistema democrático também ela precisa de cidadãos e cidadãs bem informados. Então, eu torço para que nenhum meio de comunicação extinga o outro. Pelo contrário, que esse meio de comunicação que está em ameaça de extinção, que ele se reinvente a cada período.
Olha, queria agradecer muito à professora jornalista Ana Maria Oliveira pela entrevista aqui no Rede Notícia Entrevista. Muito obrigada, professora. Eu agradeço a vocês também e acho que esse noticiário hoje sobre o Dia do Jornalista, sobre o papel do jornalismo, ele é fundamental. Ele é fundamental. Vocês estão fazendo um trabalho muito bom nesse sentido. Quero agradecer também poder ter essa participação. Muito obrigado, professora, pelo carinho conosco, a nossa casa. O Rede Notícia está ficando por aqui. Você segue a gente nas redes sociais, @TV Horizonte, @Rádio América Oficial, sem acento. Obrigado pela companhia, permaneça na nossa programação. Você fica agora com o Bola na Rede, com o nosso querido Júnior Brasil, com tudo de Atlético, Cruzeiro e América. Juliana, parabéns pelo nosso dia, que Deus nos dê força para a gente continuar, a nós e aos nossos colegas. Amém, parabéns, até amanhã, gente, se Deus quiser. Até amanhã.